Vamos lá, vamos com calma. Break news. Escreve aqui o que você está achando. E aí, vamos, primeira notícia. Ele dá 60 dias para revisar, para revisão dessas, segundo ele, ilegalidades. E ele manda o Congresso Nacional, exatamente, rever aí essas exceções que passam do teto e tal. Para ele, para o Flávio Dino, é um império dos penduricalhos que tem que acabar. Muito bonito, diz o comunista jurista. Olha, obra do Dino é uma obra pontual. Eu vou ponderar aqui, vou fazer essa análise rapidinho aqui. É uma obra pontual. É o Dino, é um comunista no STF. O Dino é um comunista, ele diz, um comunista graças a Deus. Tá? Ele fala assim, ele sempre vai ser do bem, não tem problema, mas ele é comunista. É uma medida boa? É ótimo. Claro que é. Alguém está colocando ordem. Alguém se indignou da forma como eu falei aqui, ó. Tá vendo? Está falando a mesma língua. Da mesma forma como aquele exemplo que eu estava falando ali do sindicato, que eu falei, porra, não pode quebrar princípio, não pode quebrar, entendeu? O Dino falou, ó, não pode quebrar, mano. É uma medida pontual e é boa. Mas só que vamos analisar direito, porque é o seguinte, o STF, os juízes, os magistrados desse Brasil furam o teto, tá? Os próprios salários. A gente sabe que os juízes ganham, arrumam um monte de jeito lá também para ganhar acima do teto dos próprios salários. Por isso que eu estou aqui ponderando. É uma medida boa, é pontual, é o DIN e tal. Mas não é a realidade dos juízes brasileiros. Os juízes brasileiros adoram também furar esse teto. Adoram também, assim como o poder do Congresso Nacional, eles não são santos também não, tá? Vamos ponderar aí essa questão, para não ficar aqui também, ó, juízes furam os tetos do próprio salário. Isso acontece. É uma elite. É a mesma casa. Congresso, é uma elite. E o Congresso, essa elite do Congresso, vamos dizer assim, vai lutar para derrubar isso, para ir contra a classe trabalhadora. O Congresso vai ficar nessa palhaçada. Beleza, mas ó, já é alguma coisa. Tem um juristazinho lá do STF, que é um comunista e tal, que, ó, está querendo botar ordem na casa. Ótimo. Classe trabalhadora, anota aí. A justiça freia, o povo pressiona, é Lula 2026. Tá, gente? Ó, o que você acha aí da reação do Dino? Escreve no chat, pode escrever, faz seu comentário, pode criticar a gente, como eu falei. Cara, está aberto o chat, você fala o que você quiser. A gente pede para não ficar com palavras de baixo calão, para não ficar com muita xingamento, tudo bem. Mas se quiser xingar também, xinga. Né? Nem aí também não. Para ser muito sincero, tá bom, gente? Olha, eu vou fechar esse bloco nacional, que foi longo, teve até break news. Difícil ter break news aqui na nossa telecita. Está longo nosso telecita hoje. Agradeço aí quem está aí, quem está nos assistindo, quem está junto. Mas vamos para o nosso outro bloco, que agora ele é mais internacional. Vamos falar do Império, das peripécias do Império. Essa guerra, essa disputa da Venezuela, que tenta manter a sua soberania, manter o seu petróleo nas mãos do povo venezuelano. O Trump tentando arrancar o óleo da Venezuela a todo custo. Os BRICS se aproximando da Venezuela, a Venezuela se aproximando dos BRICS. Olha, esse é o nosso quarto bloco, que ele é internacional. O Trump, o líder do regime dos Estados Unidos, está pressionando a Venezuela cada vez mais para cortar os laços com a China e com a Rússia. O Trump, o cara do regime dos Estados Unidos, o líder do regime lá dos Estados Unidos, ele coloca a faca no pescoço da Venezuela e diz o seguinte, olha, se você ficar com essa palhaçada de querer se relacionar com China, Rússia, a gente, esse negócio do petróleo de vocês aí, vocês vão rodar com o petróleo de vocês, é mais ou menos isso, tá? Ó, lá na Venezuela, tem o óleo bruto, que está lá no subsolo, são as maiores reservas do planeta. É mais do que a Arábia Saudita, do que Emirados Árabes, do que Irã, é mais que todo mundo.
Ali tem óleo pra caramba. As sanções, os bloqueios que os Estados Unidos fizeram nos últimos anos aí contra o regime bolivariano, fez com que a PDVSA, que era uma gigantesca empresa, vocês devem lembrar, os um pouquinho mais velhos, nem tão velho assim, que gostava de Fórmula 1, vocês viram que tinha lá na Fórmula 1 carro escrito PDVSA, era patrocinar os pilotos de Fórmula 1 lá, umas equipes de Fórmula 1. É PDVSA, Venezuela. É o petróleo venezuelano. Só que assim, com o bloqueio, com as sanções, pô, imagina, uma refinaria não é algo simples, é alta tecnologia. Não é uma tecnologia que você compra a peça ali na esquina, sabe? É uma válvula de controle. Aí é a minha área, eu sou da instrumentação, controle de processos industriais, sim, trabalhei na fábrica química, com controle de processos industriais, sabe? Regulando válvula, ajustando válvula, controladores. Então, disso, um pouquinho eu sei, tá? Uns 20 anos aí nessa brincadeira, tá? Então, olha só, válvula não é uma coisa tão simples, não é igual essa válvula que você vai. É, a válvula é válvula, né? Abre e fecha, de modo geral, é isso, simplificando. Mas tem válvula de controle que você tem todo um controle de proporcional, cálculos proporcional integral derivativo no controlador que faz a válvula acionar, aciona linearmente, vai e volta, tudo automaticamente que controla a vazão, controla a pressão. Olha, é algo muito complexo. Então, são válvulas especiais para o petróleo, para cada produto químico, para os derivados e tal. Não são simples. Muitas vezes é tecnologia importada, que vai desde do mecanismo mais simples que você possa imaginar, do parafusinho, sabe? Para simplificar muito essa questão. Tudo isso, muitas vezes, exige tecnologia, e nem sempre uma refinaria, como no caso da Venezuela, ela tem toda a cadeia produtiva sob seu controle. Ela não tem fábricas de válvula, ela não tem oficinas de válvula suficiente, ela não tem tudo isso. Muitas vezes você dá um problema numa, eu estou falando só da válvula, mas você dá vários equipamentos, um controlador de processo, um sensor, sabe, para muitas coisas. Então, assim, com uma refinaria venezuelana, ela está sob bloqueio. O país está sob bloqueio. Então, você não faz negócios mais. Você não se relaciona com o mundo com facilidade. Então, quebra uma válvula, ela é encostada. E às vezes aquela unidade para. Porque você não tem. Então, com o tempo, as refinarias venezuelanas foram perdendo essa capacidade de extrair o petróleo do subsolo. Tem muito petróleo lá? Tem. Mas a refinaria, que está lá sob controle da PDVSA, ela não tem essa capacidade toda de arrancar o petróleo por conta, então, principalmente do bloqueio das sanções dos Estados Unidos. Ou seja, os próprios Estados Unidos sucatearam a, a mina dos o petróleo. Agora, o Trump fica cobrando a Exxon, a Shell, e os executivos dessas empresas que não são novos, chegam para o Trump e falam: Ô, Trump, você é tonto? Você acha que eu vou chegar lá agora? Mesmo que você controle a Venezuela, eu vou chegar ali, aí eu vou, dia para noite, eu vou conseguir furar. Não é assim, meu, para você desenvolver tecnologia, para você recuperar essas empresas, para você conseguir fazer essas máquinas funcionarem com eficiência suficiente para poder arrancar esse petróleo, não é do dia para a noite. E outra, isso exige investimento alto, cujo lucro eu não vou ter assim amanhã. Né? Então, então os caras destruíram o que já estava pronto, e, lógico, negociar. A Venezuela, quando eu disse que podia negociar esse petróleo com pouca capacidade de barganha, e o Trump lá agora, principalmente agora com essa coisa de sequestramos o Maduro, né, o cara se achando, ele pode falar: agora você se cuide, né? E aí, lógico, a Delcy não é boba, também fala: pô, realmente, os caras são poderosos, vamos negociar. Só que ela nem consegue falar para o Trump, falar assim: ó, filho, tudo bem, mas como é que eu vou te entregar todo esse petróleo? Não tem. Traz aí a Exxon, traz a Shell, traz a Chevron, traz essas empresas aí. Não é tão simples assim, né? Mas vamos lá.
Então, gente, olha só, o essa é a situação da Venezuela, mas tá lá, ainda estão tirando petróleo, são milhares de barris, a Delcy Rodrigues está negociando, e, muito habilidosamente, a Delcy Rodrigues, gente, não é uma traidora não, tá. Delcy Rodrigues é uma bolivariana, é um quadro, é alguém que entende muito de Venezuela, entende muito de ciência política, entende muito do riscado dessas negociações grandes. Não vai ser simples assim para os Estados Unidos e também, obviamente, tem o respeito da nação venezuelana, tá. Olha, a RT e a Sputnik denunciam o imperialismo extremo, que a gente está chamando de hiperimperialismo americano. É hiperveloz, é hiperagressivo. Olha, a agência tricontinental diz o seguinte, e é verdade, a China e a Rússia estão no Conselho de Segurança da ONU e lá estão condenando veementemente a interferência dos Estados Unidos na América Latina. É a soberania da América Latina que deve ser respeitada. China e Rússia estão falando grosso na ONU. Tá, você vai falar, mas, pô, mas a ONU não está servindo para nada. De fato, a ONU está deixando a desejar, certo? Mas, olha, o impacto dessas vozes, não é que eu estou falando aqui, não, tá? O impacto de, de uma voz oficial da China e da Rússia falar essas coisas não é pouca coisa. Isso é muito importante para nós, da América Latina, que essas vozes estejam sendo ditas, estejam sendo espraiadas aí a favor da América Latina e da sua soberania. Olha, a Delcy Rodrigues governa interinamente, ela diz isso aos quatro cantos do mundo. Sou presidenta interina, pois o presidente é o Maduro, é o Nicolás Maduro que está sequestrado. Os BRICS está pressionando pela inclusão da Venezuela, de Caracas. Os BRICS, diga-se Rússia, ou melhor, os RICS, porque aí a verdade tem que ser dita, né? A Venezuela foi vetada pelo Brasil. Essa é a realidade, infelizmente eu tenho que dizer isso. Uma das contradições, né? Vivemos, o mundo não é essa maravilha que a gente pensa que é, mesmo os nossos cometem equívocos, ninguém é santo e ninguém é perfeito, mas